E agora, gente, eu vou conversar com o Leonardo Bucalon, ele que é um influencer digital, hoje ele é um pastor, ele vai contar para mim e para você o testemunho de transformação de Deus na vida dele. Então agora eu vou conhecer o Leonardo e a mãe dele, a Ana. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Ana? Fica à vontade, sentam aqui no Bispo Fé em Família. E essa família viveu um milagre, um testemunho através das orações dessa mãezinha, não é? Essa mulher de oração aqui, que orou por mim, pelo meu pai, pelo meu irmão, uma família completamente destruída, e ela orou por nós. É um testemunho que tem alcançado muitas vidas. E ela é chorona, tá, Bispo? Você pode ver tá que ela já tá... eu também sou, então tá tudo ela já bem. tá com os olhos cheios de lágrimas. E essa mulher guerreou pela gente, hoje a gente tem uma família restaurada, graças a Deus. Vocês, quando falam uma família destruída, é porque o teu pai, o teu esposo, tinha dependência do álcool. Não, de drogas. De drogas mesmo? Ele era viciado em cocaína, crack. E faz 31 anos que eu sou casada. Foram 20 anos de luta. Foram 20 anos que ele ficou nas drogas. E aí você foi tendo os teus filhos. Aí eu tive o Leonardo, né? Depois o João Lucas, né? E eu sempre batalhando. E né? os dois convivendo com o vício do pai. Por 20 anos. Por 20 anos. Ele viciado. Como é que foi para você, né? Por causa dos conviver vícios, com tudo isso? A gente não tinha muito meu pai, né, presente. Então, a presença do meu pai era sempre marcada por algum momento de tragédia. Então, meu pai, ou ele estava, por causa dos vícios, na rua, ou ele estava preso. Meu pai foi preso 5 vezes nessa trajetória. Por causa de furtos, né? Quando acabava, por exemplo, os recursos financeiros para conseguir droga, então eles partem, né, para furtos, enfim, até coisas minhas pessoais ele roubava. Então, meu pai sempre foi assim, ou ele estava preso, ou ele estava na rua. Você não teve? Não tive. Para mim, é até difícil pensar na minha infância em um relacionamento com meu pai, onde eu conseguia amar ele. Porque para mim, toda a sensação que eu carregava, todo sentimento que eu carregava era ódio. Porque ele era ruim para minha mãe, ele era ruim para mim, ele era ruim para o meu irmão. Para que eu amaria meu pai? Eu lembro que uma época eu até fiz terapia, a gente fez terapia, né, mãe? E a terapeuta ainda falou assim, todo relacionamento tem que ser construído. E se o seu pai não construiu esse relacionamento com você, como que você vai amar o seu pai? E qual que era meu dilema nessa terapia? Como que eu vou fazer aquilo que a Bíblia me ensina? Que é honrar o meu pai, que é honrar a minha mãe. Honrar minha mãe era fácil. Agora, como que eu honro meu pai? Que não estava presente, que às vezes em que ele esteve presente eram momentos de tragédia. Ele deveria ser o provedor da minha casa, ele tomava da minha casa. Ele deveria ser quem protegia a minha casa. Os momentos com meu pai eram momentos de agressão, eram momentos difíceis. Não agressão física, mas agressões verbais, sempre muito ruim para a gente que era criança. Então, a presença do meu pai durante toda a infância foi marcada por essas tragédias. Sim, sim. E você creu nesses 20 anos, querida? Como que a tua fé te carregou? Esse dia eu estava conversando com Deus, né? Eu falei assim, Senhor, né? Porque assim, eu trago uma infância sofrida. Meu pai era alcoólatra, né? Mas eu sempre fui criada dentro da igreja, né? Mesmo. Tua mãe? Não, sozinha. Eu ia. Eu gostava. Então, eu falava que Deus já estava cuidando de mim ali, desde da minha adolescência, desde meus 10 anos, mais ou menos. Então, eu participava de grupo de adolescente, eu sabia fazer encontro de jovens que falavam de drogados. Eu falo que Deus ele foi me moldando, porque ele já sabia da minha escolha futura. E ali eu ia ter que ter esse cuidado. Então, eu sempre tive uma intimidade muito grande com ele. Eu falo assim, ó, quando você fala Pai Nosso, né? Você está chamando de pai, então você está se colocando em posição de filho, né? Então, eu trato ele como meu pai. E às vezes, assim, a pessoa falava assim para mim, larga, né? Ele não vai... Eu casei sabendo que ele era usuário. Você casou sabendo. E por que você ficou com ele tantos anos? Porque uma que eu gostava dele e outra que Deus falava para mim, ele vai mudar. Olha. Todo mundo falava, minha sogra, meus pais, larga, ele não tem futuro, os filhos, e Deus falava, ele vai mudar. Não desista. Pra mim era um casamento que não tinha futuro pra ela, né? Era só sofrimento. É teu esposo que tá ali? Não, eu sou. Eu vou. Eu vou. Meu Deus, e hoje teu marido está liberto? Hoje ele é liberto, ele é presbítero.
Hoje ele ele leva os viciados para se internar. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, ele estava levando um rapaz para uma clínica. Ele resgata um morador de rua e leva para Ele não está aqui com a gente porque ele está lá internando alguns moradores de rua, viciados. E você, Leonardo, no meio desse turbilhão que foi a tua infância, a tua ausência de pai, o que aconteceu com o Leonardo? Como eu não tinha a presença do meu pai, eu fui criado em uma casa com 4 mulheres, né? Então era minha tia, minha avó, minha mãe e minha outra tia, né? Eram 2 tias. Então eu sempre fui muito inserido. Nenhuma delas eram casadas? Tua mãe, só tua mãe? Só minha mãe, só minha mãe. As outras eram as irmãs mais novas, ainda não tinham casado. E eu cresci dentro desse lar onde o universo apresentado para mim era totalmente feminino. Então eu conhecia as coisas que as mulheres gostavam, os assuntos que as mulheres falavam. Os assuntos que eu sabia eram de mulheres, né? Então a gente sentava para assistir novela, a gente sentava para falar de coisas de mulheres. Então, por crescer nesse ambiente onde eu fui criado por mulheres, com um trauma, né, paterno e da presença masculina que eu tinha, porque meu irmão não vivia com a gente nessa casa. Minha mãe trabalhou sempre muito também para sustentar a gente por causa do meu pai, né? Então trabalhou a vida inteira em shopping, entrava cedo, saía à tarde. Então era eu e as 4. Então por causa... Seu irmão vivia onde? Com a minha avó. Com a minha avó, porque ele estudava num colégio integral para a minha mãe poder trabalhar, para sustentar a gente. Ele era mais novo. Isso. Precisava de mais atenção. Avó paterna. E essa casa que eu falo é a avó materna, né? A mãe dela. Então a gente vivia nessa casa, eu estudava meio período. Então eu fui criado nesse universo. Como a presença do meu pai era sempre uma presença muito traumática, eu tinha essa raiva do meu pai. Talvez essa seja uma das coisas que colaboraram, né? A psicanálise vai explicar o complexo de Édipo, onde o filho ele tem no sexo oposto e também no mesmo sexo algumas referências. Então a presença do meu pai ela sempre foi muito traumática para mim. Crescendo nesse ambiente feminino, as coisas que eu aprendi que eu gostava desde que eu me entendo por gente eram coisas do universo feminino. É quando eu começo a entender a minha sexualidade como uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Então, desde quando eu descobri a sexualidade, né, na adolescência, eu gostava dos meninos, eu queria fazer coisa de meninas, eu queria estar com... Com que idade, mais ou menos? Olha, com 9, 10 anos eu já tinha essa consciência, já estava na escola, já gostava de meninos. Então, ela não sabia, né, eu não contava para ninguém. Mas eu já estava com esses dilemas, né? A gente fica tentando procurar respostas. Às vezes eu culpei muito meu pai por causa da presença dele, ou talvez por ela ter me criado muito nesse ambiente feminino. Procurei muitas saídas para dizer o porquê que eu sentia aquilo. Só que como eu não encontrava, o que a gente sempre vive quando nós temos essa deturpação da sexualidade, também a deturpação da identidade. Esses traumas, né? Porque a gente não se lembra, né? A pessoa que ela vem da homossexualidade, um LGBT, por exemplo, ele não se lembra do dia em que ele escolheu ter atração pelo mesmo sexo. É como uma pessoa heterossexual, por exemplo. Se a gente conversar com alguém, quando que você escolheu que você iria gostar do sexo oposto? Não tem. Os sentimentos surgem, os desejos surgem. Então, como a gente passa por essa fase de já descobrir a sexualidade gostando do mesmo sexo, a gente acaba deturpando a nossa identidade. E é onde a gente pensa que Deus nos criou assim. Então, Deus me fez assim, Deus me ama dessa forma, é assim que eu preciso ser, Deus não me faria para sofrer, então Ele me fez para ser assim, para ser homossexual. Então eu fui passando por esses dilemas de identidade, de traumas paternos, do ambiente que eu crescia. Então a sexualidade sempre foi deturpada. E quando você decidiu fazer esse vídeo? A gente tem a imagem aí do vídeo que ele publicou e que foi através desse vídeo que eu conheci a tua história. O filho gay e a mãe cristã. Vou contar pra vocês qual foi a reação da minha mãe que não esperava ter um filho gay e o filho gay que não esperava a reação da minha mãe cristã. E fica até o final, porque essa história é minha e hoje eu sou pastor. 1995, essa é minha mãe, esse sou eu. E aqui, ela nem pensava tudo que eu viveria na minha vida. Acontece que desde a adolescência eu já tinha as minhas atrações e até alguns relacionamentos escondidos homoafetivos da minha mãe. Eu tinha essa skin e minha mãe dizia que não percebia nada. Mãe, mas tudo aconteceu mesmo quando eu tinha por volta dos meus 18 anos. Eu sentei a minha mãe no meu quarto pra dizer: querida mamãe, sou gay. Quando eu contei isso pra minha mãe, ela chorou, obviamente, saiu do quarto e eu pensei, agora vai acabar com tudo, ela vai dar uma briga aqui em casa, eu quero saber o que vai acontecer. Alguns minutinhos depois, volta minha mãe, com o rosto lavado depois de tanto chorar, me dá um abraço bem apertado e fala: eu tô do seu lado, eu sempre vou te amar. Mas deixa eu falar algo pra você, foi esse amor da minha mãe que me constrangeu muito, ela sempre me amou. E apesar da fé da minha mãe, ela sempre cuidou e respeitou muito as minhas decisões. Então a minha mãe aguentou e me viu gay, namorando
com vícios, chegando bêbado, enfim, em tudo aquilo que eu tinha me afundado. Gente, antes que chegue os militantes, eu não tô falando que todo gay tem vícios. É a minha história. Mas o que eu não esperava é que a guerra da minha mãe não era contra mim. Por isso que ela me abraçava, me beijava, mas sabe onde ela ia lutar? Em oração. Eu chegava em casa de madrugada, de manhã, não importava o meu estado, a minha mãe tava lá, acordada, orando por mim. Quando eu chegava, ela me abraçava, me dava comida, me dava colo, conversava, a gente ria, mas as batalhas dela eram em oração. Já postei aqui, ela fez cartas e cartas e cartas de oração por mim. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu as orações da minha mãe. Abre parênteses, mulher de oração. Deus está escutando as suas orações. Fecha parênteses. As orações da minha mãe me alcançaram, me constrangiam, me incomodavam, e o tanto que ela me amava também mexia muito comigo. Sabe o que aconteceu? Um dia o Senhor me encontrou em uma experiência profunda, eu entreguei a minha vida para Jesus. Na hora eu fui contar para minha mãe que eu queria voltar para Jesus e ela chorou glorificando ao Senhor, porque ela não tinha desistido. Sabe o que aconteceu? A minha mãe, que tinha me visto com tudo aquilo que eu já falei aqui, agora ela me viu voltando para Jesus, conhecendo o amor da minha vida, dando netas para ela e ajoelhado, ordenado ao ministério pastoral. Mãe, muito obrigado por ter me amado, por não ter criado guerras comigo, por ter insistido em oração, por ter pregado a verdade, por ter sempre dito para mim o que você queria sem deixar de me amar. Hoje eu tô aqui, mãe. Te amo. Você trouxe as cartas que a tua mãe... Trouxe. Meu Aqui comigo. Deus do céu. Não deu pra tirar todas, são bem antigas, estavam coladas lá. Ela colava... O que você fazia cartas, Ana? E colava no teu armário? Eu vou ler uma das cartas dela para vocês. Tem pro meu pai, tem minha, tá misturado aí. Vamos ver essa aqui. Queridos Deus, veio te entregar meus caminhos na sua mão. Que o Senhor venha nos direcionar em cada passo, decisão. Iniciamos a campanha da família, que o Senhor venha tomar conta da minha. Pai, direcione o Leonardo, que o Senhor venha cumprir suas promessas na vida dele. Que lindo. Olha o amor dela, né? Abra uma porta onde não tem, que o Senhor venha nos mostrar como e onde trabalhar. Se for para trabalhar por conta própria, se não for, que seja um lugar abençoado, que não venha atrapalhar o te servir. Cuida do Léo com amor. E aí segue. Quanto amor aqui em cada palavra, Ana. Eu ia falar, mãe, não consegue ainda. A minha mãe me amou muito. Eu tive uma frustração muito grande dentro da igreja. A motivação para eu ir à internet, né? Falar sobre isso. Por que você teve essa coisa? Você é pastor? Hoje eu sou pastor. Da Lagoinha? Hoje eu sou pastor na Lagoinha, Lagoinha Sumaré. Sumaré, tá ordenado. Ordenado ao ministério pastoral. E eu passei por um período de muito sofrimento dentro da igreja, porque a igreja não sabia lidar com os meus sentimentos, as minhas atrações, os meus dilemas. Então eu fui muito ferido. Eu tentei suicídio dentro da igreja. Meu Deus! Eu tentei suicídio dentro da igreja porque eu estava lutando contra algo que me ensinavam que era imoralidade sexual, descobrindo muitas coisas dentro do meio ali que eu vivia. Eu estava inserido, além de ser muito tratado de uma forma que me machucava, né? Então eu lembro que eles me colocavam em rodas de oração, para que manifestasse algum espírito maligno, ou que eles me diziam que eu não era verdadeiramente livre porque eu estava lidando com os meus sentimentos, e eu lembro que eu queria só uma saída. E tua mãe em todo momento te tratando com amor. Com amor. A minha mãe o tempo todo do meu lado me tratando com amor. Só que nessa época, eu passando por essas questões de moralidade sexual, descobrindo algumas coisas de líderes que eu admirava, eu fui buscar socorro na minha mãe. Só que a minha mãe teve tanto medo de me perder da igreja, porque eu estava na igreja, ela estava... Claro. Que ela tentou, da maneira dela, me acalentar, mas não também acreditar em tudo que eu estava falando. E eu tento um suicídio dentro da igreja. Tomo todos os remédios que tinha em casa, passo mal, uma irmã da igreja me liga na hora, me socorre. Então eu passei por muitas feridas dentro da igreja, né? Mas eu sempre digo, né, para as pessoas, gente, eu fui ferido por pessoas que não souberam lidar comigo, mas foi a igreja que me curou. Amém. Não desista da igreja. Amém. Não desista de líderes que cuidam de você. Amém. Existem muitas pessoas sinceras que amam ao próximo e que querem cuidar das vidas, sim. É porque é como Judas, né? Os 11 continuaram.
Mas a traição de Judas, às vezes, é a que mais chama a atenção. Mas ele era só um no meio dos 12. Mas eu precisava A da maioria igreja pra me curar. sempre vai estar fazendo bem. E hoje você tem essa família linda, né, Linda. Leonardo? É, minha esposa, a Fer, a minha filha mais nova, a Isabela, que está ali do lado da Fer, e a minha filha mais velha é a Manu, que está do meu lado. Glória a a Deus. Deus. E hoje você está curado de todas essas feridas? É um testemunho lindo. Sim, a paternidade, hoje eu restaurei todo o meu relacionamento com meu pai. Hoje meu pai é uma pessoa que eu corro quando eu preciso de ajuda, de colo. Eu pensei que nunca ia acontecer isso, mas ele é uma pessoa que mudou muito, né? Hoje meu pai é presbítero, então o Senhor também restaurou a história do meu pai. Não desistiu, né, mãe? Deus restaurou a história do meu pai. Ver ele hoje tratando minhas filhas com tanto amor, restaurando também o tempo que ele perdeu comigo, com o meu irmão, tem sido uma obra incrível de Deus na nossa vida. Então, Que bem. relacionamento com meu pai, com a minha mãe. E como com que a é o teu igreja. trabalho ministerial hoje, Leonardo? Hoje eu lidero jovens, né? Hoje eu lidero jovens na minha igreja local, então eu sou pastor de uma igreja local. Então tudo que eu passei me serve muito de tempo de mesa com os meninos que passam por feridas parecidas com a minha. E eu vim às redes sociais na intenção de mostrar para as pessoas que a igreja também cura, né? Existem pessoas que estão dispostas a curar. Então, quando eu venho para as redes sociais, é justamente para alcançar as pessoas com esse testemunho de milagre, né? Glória a Deus. Deus faz e que existe um povo que está esperando você do jeito que você está ferido para te acolher, te mostrar o caminho da cruz e te mostrar o maior amor do mundo, que é o amor Que do nosso lindo, Deus. linda a fé da sua mãe, da Ana. E a gente não pode desistir, né? Independente se vai acontecer ou não, Deus continua sendo Deus. Esse era minha conversa com ele. Eu te amo independente de qualquer coisa. Eu vou te servir independente de toda a situação, né? Mas eu creio que o Senhor vai colocar suas mãos no meu filho, no meu esposo. Amém. Né? E ele cuidou E ele de todos. cuidou. E tem muitas mães, né, que estão me procurando, perguntando das cartas, né? Que estão no mesmo propósito. Sim. E me dói muito quando eu escuto a mãe falar. Teve uma que chegou a comentar comigo que falou que preferia que vivia o filho morto do que assim. Falei para ela, então você não Conheceu o ama seu amor filho e não de amou Deus. Jesus. Porque você não pode mudar seu amor pelo seu filho por uma condição que ele escolheu. Que lindo Né? isso. Você tem que amar ele porque ele é seu, ele é herança do Senhor. Eu penso assim, filho, sua herança do Senhor, é minha herança. Deus me deu. Então eu falei para Deus, o Senhor me deu, eu vou cuidar. Né? Eu vou cuidar. Eu sei que está errado, né? O Senhor ama o pecador e abobina o pecado. Mas eu vou cuidar, eu vou amar, porque ele é minha herança, é minha joia. Que lindo! Obrigada por dividirem com a gente esse testemunho legal. lindo. Deus abençoe muito agradeço. vocês. Continuem usando e o Instagram tá aí para quem quiser acompanhar o Léo Bucalum, né? E acompanhar mais o testemunho dele. Um domingo abençoado em família. Amém. Obrigado por dividir com a gente esse Obrigado. testemunho.